Irmãos, um feliz sábado a todos e que a paz do Senhor continue conosco, né? Irmãos, grande alegria, né, compartilhar a palavra de Deus mais uma vez aqui em um sábado de mordomia. Que bênção, né? Eu estou parecendo um mordomo, não é também? Eu estou vendo aqui o mordomo, o manequim aqui. Irmãos, o conceito de mordomia é uma bênção quando nós entendemos e aceitamos. Sabemos que muitos de nós já sabemos o conceito de mordomia, mas aqui está algumas palavras, né? Tempo, templo, talentos, tesouro e tem testemunho, né? Que está dentro do talentos. O que significa eu ser o mordomo do Senhor? Eu me lembro que a primeira vez que eu escutei essa expressão, a gente tem uma percepção de a gente ser uma pessoa que vai receber alguma serventia, né? Mas é o contrário, né? Mordomo é nós que servimos, nós que administramos aquilo que Deus nos confiou. Deus, ao criar a terra no princípio, né? Só existia Deus. No princípio não tinha terra, não tinha nada. Existia Deus, pois Ele é eterno. E Ele poderia ter decidido viver só. Ele é a Trindade, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Um único Deus. Porém, decidiu criar a terra, criar o homem e a mulher. E Ele confiou no jardim do Éden, o quê? Um belo jardim. E ali deu para que o homem cultivasse e cuidasse, administrasse o jardim do Éden. Nós percebemos ali o primeiro conceito de mordomia da Bíblia, lá no início, em Gênesis. Deus confiou ao homem o jardim do Éden para ele cuidar. Ali é o primeiro conceito de mordomia. Percebemos que o tempo é aquele tempo que Deus nos dá de 24 horas, e o que eu tenho feito com esse tempo diário? Eu tenho dedicado esse tempo primeiramente para Deus. Eu tenho priorizado as coisas de Deus. Os talentos, aquilo que Deus nos confiou, habilidade. Se temos habilidade no trabalho, quando fazemos isso para a obra de Deus, ela acaba se transformando em talento. O talento é aquilo que é utilizado para a vida espiritual, para o crescimento de outras pessoas. O nosso tesouro, o tesouro, eu não sei o que é mais difícil, se é o nosso tempo ou o tesouro. Aliás, quando nós não temos um bom tempo com Deus, todas as outras áreas são afetadas. Quando eu não tenho um bom tempo com Deus, eu não vou ter habilidade, eu não vou ter prazer em usar meus talentos, eu não vou ter a confiança necessária para devolver o que pertence a Deus, que é os meus tesouros. E o templo, que é o templo do Espírito Santo, é o nosso corpo, que deve ser cuidado. Então, essa é a definição do tempo, dos talentos, do mordomos, né? As nossas habilidades que Deus nos confiou. E o texto de hoje, irmãos, o sermão de hoje que nós vamos meditar, é uma vida gasta pela causa de Deus. Na Bíblia nós percebemos muitos exemplos de homens e mulheres que doaram a si mesmo para a obra de Deus. Um exemplo claro é o apóstolo Paulo. Os discípulos. Vemos aí em Abraão, vemos aí em Moisés. Então, homens que doaram a si mesmo. Esse é o maior conceito. Deus, o que é que Ele quer de nós? Todas as nossas áreas. Ele quer o nosso ser como um todo. O reconhecimento faz com que agora eu entenda que eu preciso ser fiel ao Senhor. Em todas as minhas áreas. Isso é um reconhecimento, pois tudo pertence a Deus. E vamos ler em 2 Coríntios capítulo 8, verso do 1 ao 5. 2 Coríntios 8, versos do 1 ao 5. E para alguns irmãos que eu vejo rostos novos, ou para quem não me conhece, eu sou o irmão Matias, eu sou membro aqui da igreja a Central de Messejana. Eu estou como ancião este ano, né? Então,
É uma grande honra estar aqui conhecendo novos rostos, né? Irmãos, 2 Coríntios, capítulo 8, verso do 1 ao 5. 2 Coríntios 8, versos do 1 ao 5. Vamos ler. Verso 1 diz: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova e tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muito rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Essa história é bastante conhecida, onde Paulo leva a história dos macedônios para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, em referência aos macedônios, era uma igreja próspera. Era uma cidade onde era um ponto turístico, tinha 2 portos, onde ali recebia vários navios, tinha embarque e desembarques ali. E era uma cidade próspera. As pessoas tinham trabalho, os cristãos, normalmente eles eram de uma classe mais humilde, mas trabalhavam, tinha como trabalhar. Os macedônios viviam em extrema pobreza. Era uma cidade a qual tinha enfrentado já 2 guerras. Imagine o que é que acontece depois de guerra, tudo começa do zero. E esses macedônios, a relato de Paulo, eles foram generosos nas doações. Essa doação que Paulo estava fazendo para os judeus, eram doações para aqueles mais necessitados. E Paulo relata vários momentos de doações, até quando alguns irmãos em Filipenses ali atenderam ele com muito cuidado e cuidaram das suas necessidades. Ele fala naquele contexto, até que ele diz: tudo posso daquele que me fortalece. Ali é um dos exemplos em que Paulo vê o mover de Deus através da igreja. Essa igreja pobre de Macedônia, com certeza a oferta não era um grande montante, né, porque eram pobres, mas Paulo conseguiu ver naquela pobreza daqueles homens as alegrias que eles tinham de doar, servir a obra de Deus. Doaram primeiro a si mesmo, que é o ponto principal. Doaram primeiro a si mesmo. Mas eles, de acordo com as suas dádivas, e até a mais, como Paulo diz, eles ofertaram. E Paulo levando esse exemplo para Corinto, porque o Corinto ele estava negativado, para se dizer assim, ele estava atrasado com as suas ofertas que eram para ser direcionadas. E Paulo traz esse exemplo. E quantos mais exemplos nós temos visto na Bíblia de pessoas de classe humilde, simples, de extrema pobreza, que têm alegria e têm o reconhecimento verdadeiro de Deus, de que Ele é quem nos mantém, que nos sustenta, que tudo pertence a Ele. E da pobreza consegue trazer o melhor para Deus. Nós temos um grande exemplo também, aquela viúva pobre que está esse relato em Lucas, onde Jesus Cristo estava ali olhando para o gasofilaço, e junto com seus discípulos ele dá uma grande lição. Muitos ali, judeus, homens de posse, eles depositavam grande quantia no gasofilaço. Gasofilaço, talvez alguns não saibam, é semelhante àquilo ali, onde era depositadas as ofertas no passado. Não era como estamos hoje, né? O diácono segura uma salva. No passado a gente íamos e devolvíamos ali no gasofilaço.
E Jesus observando no templo onde tinha 2 corruptos naquela época. Eram 2 corruptos, era Caifás, Anás e Caifás. Eram 2 sacerdotes que a Bíblia relata que eles eram corruptos. Eles desviaram verba da casa do Senhor. Eles agiram de forma negativa. Porém, Jesus Cristo observando aquele exemplo daquela viúva pobre que vai ali no meio daqueles homens que depositavam grandes valores. Aquela viúva devolve 2 moedinhas, eram quadrantes, era um valor mínimo. Mas era tudo o que aquela mulher tinha. A Bíblia apresenta isso, Jesus olha para os discípulos e diz: está vendo aquela viúva? Pois ela deu do que não tinha, da sua pobreza. E ela deu muito mais do que todos aqueles que depositaram na salva, no gasofilaço. Jesus deu uma grande lição que aqueles homens que tinham posses, eles estavam depositando grande quantia, sim. Porém, em referência ao que eles tinham ou ganhavam, era sobras. Imagine quando muitas vezes nós não temos pacto ou oferta e trazemos a moedinha que encontramos ali, ou tiramos aquela nota menor para ofertar ao Senhor, pois era assim que fazia esses grandes homens que tinham recurso. E aquela viúva pobre, ela tinha um conceito, ela entendia, ela confiava em Deus, como também foi visto nessa semana, a viúva de Sarepta, aquela mulher que tinha apenas 2 bocadozinhos que ia comer ela e o filho ia morrer, pois não ia ter mais recursos, estava numa grande seca. E ela confia no profeta de Deus. Elias era conhecido como um servo de Deus, e pelas palavras que Elias falou, ela confiou em Deus. E ela fez o pãozinho primeiro para o profeta do Senhor. E o profeta tinha dito o quê? Que o azeite da tua botija não se acabará, e nem a farinha. Imagine a bênção que era num período de crise, onde há 3 anos e meio não chovia, e agora aquela mulher abundantemente tinha o que comer, o que preparar o seu pão. Irmãos, tem um relato de um missionário, que eu gosto muito de usar esse exemplo, um missionário de alguma igreja nossa. Ele, visitando a sua igreja e pregando naquele dia, ele faz um apelo para que a igreja se doasse, desse o seu melhor para a causa de Deus. Aqui nós percebemos que a igreja faz tempo que está trabalhando para que haja a construção de um templo, né? Esse templo é alugado, né? E está arrecadando recursos, né? E vê a luta que é, né? Mas Deus, Ele vai provendo. Porém, aquele missionário, ele faz um apelo no seu sermão, ao pregar na sua igreja, para que os irmãos aprendessem a ser liberais, a doar a si mesmo, a fazer o melhor para a obra de Deus, porque quem confia e acredita que Jesus está voltando, ele não mede esforço na obra do Senhor. Ele não adquire riquezas para esta terra, mas sim para o reino celestial, onde a traça e a ferrugem não corrói, onde ladrões não vão e roubam. E agora, esse homem prega para aquela igreja, e à tarde decide fazer visitas, num dia da semana ele decide fazer visitas a algumas famílias, e vai visitar uma das famílias mais pobres daquela igreja, uma das mais pobres. E ao visitar aquela igreja, ao entrar no terreno da família, pois era em área rural, ele, sabendo que aquela família tinha um gado e boi que puxava o arado, para quem não sabe o que é arado, é um instrumento que o agricultor usa para trabalhar a terra, né? Fofar, virar a terra para que a terra entre oxigênio para plantar, né? E existe arado que é puxado por um animal, ou por 2, ou até por 4 animais. Hoje, a agricultura tem tratores, né? Que passam o arado. E ali, ao entrar naquele terreno, aquele evangelista, missionário, ele percebe que o filho mais velho da casa estava puxando o arado, em vez do boi. E ele ficou impactado, entrou na casa, e ali, ele ao conversar, e no momento da conversa dele, ele, na curiosidade, perguntou: por que é o seu filho que está puxando o boi, puxando o arado, e não o boi que vocês tinham? E aquela mulher, a família relata,
que eles tinham vendido o boi que tinham, que era o bem talvez mais precioso que tivesse, material, venderam para ofertar o recurso da venda para a construção da igreja. Aquele missionário, e eles relataram que tinham ficado impactados pela mensagem, Deus tinha falado ao coração deles. E o missionário, em lágrimas, chorando, viu como aquela família tinha aprendido, tinha reconhecido a grandeza de Deus. E da sua pobreza, assim semelhante aos macedônios, deram o seu melhor. Hoje, nós temos visto no nosso mundo, e não só no mundo, mas dentro até mesmo da igreja de Deus, o egoísmo. O egoísmo que nos move a cada dia. Pois vivemos num mundo onde oferece tantos prazeres, tanta tecnologia, tantos recursos, né? Tanto bens material, e isso nos atrai a cada dia. E nós que professamos acreditar que Jesus vai voltar, que Jesus subiu ao céu e foi preparar moradas para cada um de nós. Muitas vezes nós estamos testemunhando perante os anjos celestiais que nós não confiamos em Deus, que nós não queremos ir verdadeiramente para o céu, e temos buscado adquirir mais e mais nessa terra, e não temos feito nem o básico que Deus nos pede. E o que é que Ele nos pede como básico? O básico é devolver o dízimo, isso é básico. O básico é ser fiel nas ofertas, isso é de coração. Cada um faz o seu. O básico é usar os meus talentos, as minhas habilidades, o meu dom, para avançar a obra de Deus. Isso é o básico que Deus pede. Porém, nós vemos grandes exemplos de homens que doaram a si mesmo. Tiveram uma vida gasta pela causa de Deus. Eu tenho um comentário da irmã White. Ela descreveu a artimanha do diabo para nos atrair por meio das armadilhas do materialismo. Nós cristãos deveríamos ser as pessoas mais desapegadas às coisas materiais. Deveríamos ser, né? Porque Jesus, o que é o convite que Ele faz? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ao contrário deste mundo que nós vivemos, e muitas igrejas que prometem, venha servir a Deus, devolva o dízimo, que você vai ter bênçãos, você vai ter riqueza. Isso é barganhar com Deus. Deus não é uma fonte de negócio. Deus é o dono de nossa vida. Ele é o dono de tudo que nós temos. E isso é o que nós precisamos reconhecer. Não é uma fonte de negócio onde eu invisto meu dízimo e minha oferta para que eu seja retribuído. Eu faço isso por reconhecimento por tudo que Ele já me deu. Esse é o conceito real. E continuando, ela fala que ele tem trabalhado, Satanás, como uma armadilha sobre o materialismo. E olha como é que ele age. Façam com que os donos de terras e de dinheiros se embriaguem com os cuidados desta vida. O que é estar embriagado? É estar fora de consciência. Então o trabalho de Satanás é fazer com que as pessoas fiquem embriagadas com os prazeres desta vida, em buscar mais e mais, que eles ficam fora o quê? Da sua consciência normal. Embriagado é fora da consciência. Que eles fiquem dopados em pensar em construir mais, em trocar o carro todo ano, em pintar a sua casa diariamente, em construir outra casa e comprar outra, e mais uma roupa da moda. Isso é que é uma embriaguez na questão do materialismo. E isso tem acontecido fora e dentro da igreja de Deus.
E aí ela continua. Apresente o mundo diante deles em sua mais atraente luz, de modo que acumule seu tesouro aqui e fixem sua atenção sobre as coisas terrestres. Eu escutei um testemunho nessa semana de um pastor, de um irmão adventista, ancião de igreja. Ele é advogado. E ele conta que um senhor, ele ia se batizar em dada igreja X, ia ser no domingo o seu batismo, às 7 horas da noite. Porém, a namorada de seu filho era uma jovem adventista. Ele relata assim. E uma jovem pequena e bonita, inteligente, e sabendo disso, um dia antes ela conversou com ele, eu não me recordo o nome, ela falou com ele e disse: porque o senhor, estou muito feliz que o senhor vai se batizar. Estou muito feliz, o senhor tomou a decisão de seguir a Jesus, foi a melhor atitude que o senhor teve. Esse homem era muito egoísta, ele conta, ele só buscava interesse para si. E aí ela disse que, olha, na nossa igreja nós temos um senhor muito conhecedor da Bíblia, ele dá estudo bíblico, ele é um instrutor bíblico, é um homem muito especial, muito conhecedor da palavra. E ela fez uma grande propaganda do irmão que dava estudo bíblico. E o senhor deveria fazer um estudo bíblico com ele antes do senhor batizar, para o senhor conhecer mais. E se o senhor me permitir, eu vou perguntar a ele qual o dia que ele está disponível para dar estudo bíblico. Porque ele é muito ocupado, ele dá estudo bíblico a muitas pessoas. E aí aquele homem aceitou. Fale com ele, veja qual o dia que ele pode. E aí ela foi conversar com o irmão, esse senhor, um irmão servo fiel, um senhor humilde. E ele disse que o único dia que estava tendo disponível para dar estudo bíblico seria no domingo, às 7 horas da noite. Irmãos, esse relato é tremendo. E aí quando você vê que ela foi dar o recado ao seu futuro sogro, né? Eu nem sei se ela realmente casou com o filho, eu não me recordo no relato. Mas ela falou, olha, ele só tem a oportunidade para dar o estudo bíblico no domingo às 7 horas da noite. E era o dia do batismo dele na igreja que ele ia se batizar. E aí ele, como pode? Mas esse dia é o dia do meu batismo, eu já estou estudando com fulano da igreja de lá. E ele, aí ela insistiu, mas o senhor não pode perder essa oportunidade, o senhor tem que explicar à sua igreja, você vai gostar do estudo. E com certeza a igreja vai entender. E aí quando ele topou, e aí foi falar com o pastor da outra igreja, e relatou que queria estudar um pouco mais, e aí falou a verdade. Falou que era com adventista, né? E aí o pastor, pois tome cuidado, esse pessoal fala de uma história de um sábado, é uma seita. E ali quando ele já ficou com o pé atrás, já ficou preocupado, né? Mas eu vou aceitar só a palavra. E aí o irmãozinho, combinado, chegava no horário e começou a dar o estudo bíblico àquele homem. Um irmão simples dando um estudo bíblico para um advogado. Mas o homem era preparado, era um servo fiel. E aquele homem pontualmente chegava a cada estudo. E aquele advogado a cada estudo ficava impactado, pois no primeiro dia ele já pediu licença para se ajoelhar e orar ali naquela sala, pedindo que Deus os abençoasse a compreender sua palavra. E aquele senhorzinho ia todo bem organizadinho para dar o estudo bíblico, ia bem vestido, com a roupinha terno e gravata. Ele era zeloso. E ele percebeu a diferença com quem dava o estudo anterior. O que dava o estudo anterior da outra igreja, ele não era tão reverente, ele não tinha tanta habilidade na Bíblia quanto aquele senhor. E aquilo foi mexendo naquele homem, naquele advogado. Esse homem tomou a decisão de se batizar na igreja adventista. No dia do batismo, ele convidou aquele homem para ir até o batismo na igreja, porque o senhor que dava estudo bíblico morava longe, e esse ancião, o futuro ancião, que era advogado, morava em São Paulo, capital, e ele morava a 60 quilômetros dali, da casa dele.
E esse advogado só veio descobrir certo dia. Eu estou contando isso porque aqui é um grande exemplo de mordomia. Um homem que usava seus talentos, seu tesouro e o seu tempo. E além aquele homem, advogado, em certo estudo antes do seu batismo, ele viu que o tempo estava para chover, os jornais já tinham anunciado que ia chover, e ele ficou preocupado com o irmãozinho que ia dar o estudo, e ligou pela primeira vez para o telefone dele, e quem atendeu foi a esposa, e isso era talvez por volta de 4 horas, o estudo era 7 da noite, e ele ia dizer, olha, que se o irmãozinho não puder vir por causa da chuva, vai ter uma grande chuva, e em São Paulo a gente sabe que a chuva alaga tudo, né? E ali, quando ele liga, a senhora esposa diz, ela perguntou por ele disse, não, ele saiu, foi dar um estudo bíblico. E isso, mas agora, ele sai 2 horas, ele saiu 2 horas da tarde, porque ele sabia que ia chover e foi para não pegar a chuva. Então veja o cuidado que esse homem tinha com a pontualidade, de não faltar. Imagina que 60 quilômetros num carrinho velho, que era o Monza dele, amarrado, os para-choques, assim ele descreveu. Esse homem humilde, ele viajava 60 quilômetros para cada estudo bíblico. E ali ele esperava no portão, né? Esperava no portão do prédio daquele advogado para desse o horário, ele tocava a campainha, interfonava, né? E ali ele já estava evangelizando ao porteiro, né, nesse decorrer do tempo. E vejam, quando aquele homem percebeu que aquele servo era zeloso, aquilo tudo foi mexendo com o coração dele. E ele foi sendo transformado. E no dia que ele foi batizou-se, ele foi almoçou na casa dele, do advogado. E após aquele homem convidou também, vamos na minha igreja, eu irei pregar no próximo sábado, e você também almoçará na minha casa, e assim foi. Quando aquele advogado foi até a casa daquele homem que deu estudo bíblico, para almoçar com ele, lá morava ele e a sua esposa, uma casa pobre, uma casa humilde, tinha uma mesinha simples, com 2 cadeiras apenas, mas tinha um sofazinho, e na hora do almoço puxaram a mesa para perto do sofá, e ali comeram. E aquele advogado disse naquele momento, ele entendeu o poder de Deus, porque através do homem pobre, investia os seus recursos para botar gasolina no carro, o seu tempo, os seus talentos, e ele viu que na sua pobreza, ele tinha levado pessoas, estavam levando pessoas aos pés do Senhor, levando pessoas a Cristo. Quantas vezes eu ou você, que já dá estudo bíblico, ou você mesmo que não dá, mas tem habilidade para algo na obra de Deus, temos nos acovardado por tão pouco, porque estamos um pouquinho mais cansados, porque cheguei um pouco mais tarde. Quantos nós temos acovardado? Deus nos chama a dar o nosso melhor, pois o que nos espera, a Bíblia diz, né? Nem olho nunca viu, ouvido nunca ouviu, nem mente alguma pode imaginar o que está aguardando por nós no céu. Nós viveremos eternamente, seremos recompensados a cada dia, já somos nessa terra, pois Deus tem provido a cada um de nós. Irmãos, que eu e você tenha esse sentimento, tenha este verdadeiro sentimento no coração, de reconhecimento, que Deus cuida de nós, está nos sustentando a cada dia, tudo que temos é dele, isso é o maior reconhecimento. Tudo que eu tenho pertence a Deus, a minha casa, o meu apartamento, ou aquele meu carrinho não é meu, é de Deus, o filho que eu tenho não é meu, é de Deus, a herança do Senhor são os filhos, tudo que temos pertence ao Senhor. Nós somos dono de quê mesmo? De nada, né? Deus nos confiou esse tempo aqui na terra, Deus nos confiou os talentos, Deus nos confiou os nossos recursos, tudo que serve para a honra e glória dele. Que eu e você a cada dia tenha esse sentimento
E se não tem, ore a Deus pedindo, para que Ele venha dar esse sentimento no seu coração, para reconhecer, ser grato. Porque mordomo é sinônimo de gratidão e reconhecimento a Deus. Que Deus nos abençoe. E exemplo nós não falta, né? Mas eu quero relatar para terminar. Como tornar-se generoso? O segredo é colocar-se cada dia no altar do Senhor. Nós mesmos, nossa vida, nosso tempo. Irmãos, eu tenho aprendido a cada dia mais gostar de dar estudos bíblicos. Isso tem sido prazeroso para mim. Imagine o miserável homem que eu fui no passado. Eu ainda sou, porém agora revestido da graça de Cristo. E Deus dá a oportunidade para cada um de nós levar a mensagem para outros que estiveram na condição que nós tivemos no passado. Isso é o maior privilégio. Meros mortais que somos, homens pecadores que somos, mas revestidos da graça e da misericórdia de Deus, poder levar o Evangelho. É uma grande alegria. E a cada dia, conhecer mais pessoas, poder se tornar amigos, e aprendermos e crescermos juntos, e vivermos compartilhando o pão da vida, que é a palavra. Eles haviam recebido a graça de Deus. Eles deram a si mesmo primeiro ao Senhor. Isso é as fórmulas de Marcião, a causa de Deus. Imagine se cada um de nós tivéssemos realmente esse entendimento no nosso coração, essa certeza, como nós agiríamos diferente. Como eu não perderia nenhum segundo da nossa vida. Toda oportunidade nós estaremos falando do amor de Jesus, usando nossos talentos. Todo recurso nós empregaríamos de forma mais correta para salvar mais vida. Imagine pessoas que gostam de viajar, de passear com a sua família. Quanto é importante isso é, mas mais importante do que isso é esse dinheiro ser investido para salvar pessoas para o reino de Deus. E muitas vezes tem desequilibrado em algum ponto na nossa vida. Temos empregado muito para isso, para o prazer familiar, que é importante, mas tem que ter o equilíbrio. É importante salvar vidas também. Que Deus nos abençoe e nos ajude a cada dia testemunhar e servir mais e mais ao Senhor. A Bia vai cantar agora. E se você tem esse desejo de, pelo menos, tentar, de buscar o Senhor para ser transformado, fique em pé e vamos louvar o Senhor. Isso. Eu sei que sozinho nada sou.
te ouvir, eu tenho que orar, Senhor. Estou ouvindo teu chamado, eu tenho que orar, Jesus. Diante de ti estou prostrado, eu tenho que orar, Senhor. Estou ouvindo teu chamado, eu tenho que orar, Jesus. Diante de ti estou prostrado. Quando estou fraco, só em ti me torno forte. E quando pequeno, tu me tornas um gigante. Eu tenho que orar, Senhor. Estou ouvindo teu chamado, eu tenho que orar, Jesus. Diante de ti estou prostrado, eu tenho que orar, Senhor. Estou ouvindo teu chamado, eu tenho que orar, Jesus. Diante de ti estou prostrado. E quando o mal me faz desistir, tenho que entregar meu coração a ti. E em ti eu vou buscar poder. Basta te ouvir, eu tenho que orar, Senhor. Estou ouvindo teu chamado, eu tenho que orar, Jesus. Diante de ti estou prostrado. Amém. Obrigado, Bia. Vamos orar ao Senhor. Pai nosso que estás no céu, grandioso és tu, meu Deus, em poder e em grande glória. Nós louvamos o teu nome, meu Deus, por tudo que tu és. Louvamos o teu nome, ó Deus, por tudo que o Senhor faz em nossa vida. Ó Deus, obrigado, porque um dia o Senhor fez a maior entrega, que foi enviando o teu único filho, Pai, para nos dar vida eterna. E aqui estamos, Senhor Deus, como igreja, reconhecendo, Pai, o teu senhorio na nossa vida. Reconhecemos que somos servos do Senhor, somos propriedade tua, Senhor Deus. E agradecemos, ó Pai, por o Senhor nos considerar como teu filho. Ó Deus de amor, toma, Pai, o nosso coração. Toma, Senhor Deus, a nossa vida e nos ajuda, Senhor, a ser fiel a Ti. Pois quantas vezes queremos praticar, Senhor Deus, as obras da carne e seguindo, Pai, a nossa ambição, o nosso egoísmo. Ó Deus de amor, dá-nos um coração liberal. Dá-nos, Senhor Deus, um coração que tenha a liberdade de Te adorar em espírito e em verdade. Ó Deus de amor, toma em Tuas mãos cada membro da Tua igreja. Toma, Senhor Deus, cada um dos Seus familiares
que cada um, Pai, seja alcançado pela Tua presença. Dar-nos, Senhor Deus, a Tua paz, pois isso é o que mais precisamos de Ti. Oramos em nome de Cristo, Pai. Amém.